Estamos hoje encerrando os 4 domingos que nós estudamos sobre o livro de Jonas. E Deus tem falado conosco, Deus tem se revelado a nós, porque a principal forma que Deus usa para falar, hoje, não é sonho, não é visão, é através da palavra. A palavra de Deus é a maior revelação, é o que diz lá em Hebreus, que hoje Deus fala através do seu Filho. Nos últimos tempos Ele falou através do Filho, que é a palavra. E vamos hoje finalizar o livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 1. E vamos ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos tentar ler versículo por versículo, ou pelo menos, o capítulo é dividido pelo menos em 3 partes. Vamos ler as 3 partes, em nome de Jesus. Versículo 1 diz: Mas desgostou-se Jonas extremamente por causa disso, e ficou ressentido. Amém? Por que foi que Jonas se desgostou? Leia aí o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Jonas, ele é o único pregador que ele pregou e não queria que o povo se convertesse. No capítulo 1, Jonas foi enviado para Nínive. Ele não quis ir para Nínive, porque ele não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Deus obrigou Jonas a ir para Nínive através de uma tempestade, através do peixe. Deus obriga Jonas a ir. Jonas vai, prega, que foi o que a gente viu no domingo passado. Ele prega para a cidade de Nínive, uma palavra simples, 6 palavras ele prega. Ele diz: ainda há 40 dias Nínive vai ser destruída. E através daquela palavra que ele prega, todas as pessoas de Nínive acreditam em Deus e se arrependem dos seus pecados. Até o rei, a Bíblia diz que até o rei se arrependeu. E quando eu digo todas as pessoas, são cerca de mais de 500 mil pessoas acreditaram em Cristo. E Deus, quando viu que o povo tinha se arrependido, foi o que Deus fez. Na Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer e não fez mais. E por causa disso, diz aqui no versículo 1, que Jonas se desgostou extremamente e ficou ressentido. Irmão, que exemplo ruim deste profeta. Talvez você diga: pastor, mas Jonas não era um homem de Deus. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta de Deus, mas assim como eu e você, ele tinha erros. E um dos grandes erros de Jonas, como nós já vimos, é que ele pensava que Deus era somente do povo de Israel, que Deus não podia salvar outra nação. Jonas olhava para o povo de Nínive e dizia: esse povo é muito mau, Deus não pode salvar este povo. Mas foi exatamente o que Deus fez. Será que eu e você, às vezes, a gente não está como Jonas? Não, Deus não pode usar aquela pessoa ali, não. Deus usar aquela pessoa? Coitado dele, dela. Deus salvar aquela pessoa lá? Não. Aquela pessoa não precisa ser salva por Deus, não. Será que nós não estamos assim, às vezes, como Jonas? Nós queremos selecionar quem Deus pode salvar ou não. Nós queremos selecionar quem Deus pode usar ou não. Meus irmãos, a alma mais perdida é essa que Deus quer salvar. Quanto mais perdido é o homem, quanto mais perdido é a pessoa, Deus quer salvar. Nós não podemos olhar para alguém e pensar que Deus não pode salvar aquela pessoa. Nós não podemos fazer isso. E foi isso que Jonas ficou ressentido, extremamente, ou seja, ficou extremamente magoado porque Deus salvou aquele povo. Irmão, é a única vez na Bíblia, de todos os 66 livros da Bíblia, é a única vez na Bíblia que a Bíblia relata isso, que o profeta pregou, o povo se arrependeu, e ele ficou com mágoa de Deus, porque o povo se arrependeu. Versículo 2: E orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse?
estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmão, tem pessoas que, assim como Jonas, têm uma facilidade extrema de se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes você olha para alguém que está no mundo e diz: ixi, aí é uma alma perdida. Esse aí, essa pessoa, esse famoso, essa famosa, não tem jeito não. Mas quem éramos, eu e você, antes da gente aceitar o Senhor Jesus Cristo? E Ele não nos salvou? E Ele não perdoou nossos pecados, nos purificou, nos limpou? Então, se Ele salvou a mim, a você, Ele também pode salvar qualquer pessoa. Igreja, Deus salva quem Ele quer. Nós já lemos aqui no livro de Jonas, diz em Salmos, em vários outros livros da Bíblia diz: a salvação vem do Senhor. Em Romanos capítulo 9 diz que Deus salva quem Ele quer. Quem Deus quer salvar, Ele salva. E Deus quis salvar toda a cidade de Nínive. E ao invés do profeta Jonas, dele se alegrar com aquilo que Deus fez, ele queria morrer. Ele disse: ah, Senhor, não era isso que eu sabia que ia acontecer, é por isso que eu fugi para Tarsis. Ele está dizendo: era melhor que eu tivesse morrido no ventre daquela baleia, era melhor que eu tivesse morrido afogado, do que este povo se arrepender dos seus pecados. Meu irmão, será que eu e você não estamos como Jonas? Igreja, a salvação de Deus é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê em Jesus, será salvo por Deus. Jesus Cristo é o único caminho até Deus. Não é Maria, não é a mãe dele, não é João, o irmão dele, não. Somente Jesus. Ele é o único caminho até Deus. Se não for por Cristo, ninguém pode ir até Deus. E quando as pessoas se convertem dos seus pecados, nós temos que se alegrar por causa disso. Nós temos que se alegrar. Olha, fulano roubou, fulano fez tudo de errado, e agora ele está indo para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus que agora fulano quer consertar a sua vida e se entregar a Cristo. Deus trabalha, irmão, na vida da pessoa que deixa Ele trabalhar. Deus, Ele vai trabalhar na sua vida quando você permita que o Senhor trabalhe na sua vida. E esta palavra eu quero falar principalmente para você que olha para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua família, e pensa que não há salvação. Há salvação sim. E qual foi a forma que Deus usou para salvar o povo de Nínive? É a mesma forma que Deus usa hoje, através da palavra, através da revelação da palavra de Cristo. Deus não mandou Jonas ir até Nínive e dizer para o povo que não, olha, Deus ama vocês, continue do jeito que vocês estão, Deus sabe todas as coisas. Não, Deus disse: vá até Nínive e repreenda aquela cidade. Igreja, para uma pessoa ela aceitar Cristo de fato, de verdade, ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Você não prega para a pessoa: irmão, venha para Jesus, que a sua vida vai melhorar. E se você entregar a sua vida a Cristo, a sua vida vai melhorar. Não, venha para Cristo, porque você necessita de Deus. Você necessita de Cristo. Deus está irado com o mundo, e a única forma de você fugir da ira de Deus é se você aceitar Jesus. E quando a pessoa ela entende isso, ela é salva por Deus, e ela permanece fiel a Cristo até o fim. Sabe por que muitas pessoas hoje vêm para a igreja, depois saem da igreja? Porque o evangelho hoje que é pregado, não é o evangelho que Jonas pregava não. Sabe qual é o evangelho hoje?
venha para Cristo que Ele vai curar você. Venha para Cristo que Ele vai libertar, Ele vai dar tudo o que você quer. Aí a pessoa vem, aí não consegue, vem não porque quer Deus, vem não porque quer se arrepender dos seus pecados, vem porque quer algo material. O que acontece? Quando vem, não consegue, o que acontece? Eu vou sair da igreja. O que o pastor falou não aconteceu, eu não fui abençoado, eu não fui curado. Eu não recebi aquilo que eu queria receber. Irmão, a maior bênção é o perdão dos pecados, igreja. Quando é que nós vamos entender que nós temos que ter Cristo? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós tivermos o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo cura, liberta, transforma, prospera, mas Ele principalmente quer salvar a mim, a você, a sua casa e a sua família. É isso o Evangelho. O Evangelho diz que Deus está irado com o mundo, mas existe uma forma de fugir de Deus, a cruz de Jesus Cristo. E Jonas, ele queria morrer porque o povo aceitou Jesus. E diz aqui o versículo 4: e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dele, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, sabe o que Jonas fez? A Bíblia diz que Jonas saiu da cidade, fez uma cabana e ficou esperando o que ia acontecer. Talvez Jonas estava pensando assim: eu vou esperar aqui, porque vai que Deus ele se arrependa de novo e Deus destrua esse povo aqui. Ele não ficou esperando, irmão, não foi por nada, é porque ele queria ver a destruição da cidade. Ele disse: eu vou ficar aqui que eu quero ver se Deus ele não vai destruir esse povo. Eu quero ver se esse arrependimento foi sincero. Irmão, tem gente que é da mesma forma que Jonas. Sabia disso? Tem pessoas que ela armou a cabana, está esperando a destruição do irmão, da irmã. Tem pessoas que ficam olhando e estão só esperando. Ele vai sair da igreja, ela vai sair da igreja. Aquela conversão dele foi verdadeira não. Um dia ele vai sair, eu vou digo nada não, vou ficar só esperando. Você vai ver, pastor, se ele não vai sair da igreja, aquele irmão, aquela irmã, ela vai sair. Não vem para a igreja porque quer Deus, não. Tem gente que é exatamente igual a Jonas. Irmão, faça um teste. Você pregue para uma pessoa todo dia. Pregue para ela todo dia, de domingo a domingo. Pregue. Pregue para essa pessoa. A pessoa não vai nem lembrar que você está pregando. Agora você pegue na frente da pessoa para você ver. A pessoa vai lembrar do que você fez de errado até ela morrer. No dia que ela morrer, ela se lembra aquilo que você fez de errado. Mas quando aquilo que é pregado, a pessoa não lembra. Não, você pode orar pela sua família, você pode orar pela sua casa, você pode pregar. Ninguém vai dar fé, como a gente costuma dizer, né? Ninguém vai dar fé do que você faz, não. Agora faça o errado para você ver. É ou não é verdade? É. O mundo, assim como Jonas, está esperando só a gente dar um vacilo para nos julgar. E às vezes tem pessoas que estão exatamente como Jonas. Está só esperando a queda do irmão. Está só esperando, no caso de Jonas aqui, a ira de Deus descer sobre aquele povo. Jonas pregou a verdade, mas não queria que o povo se arrependesse. Irmão, não seja como Jonas. Não queira ver o mal da pessoa, seja lá quem for. Esses dias eu estava aqui na igreja. A igreja passa o dia aberta, e acho que era às 5 horas da tarde. Entrou uma pessoa aqui na igreja e disse: pastor, eu entrei aqui porque eu quero uma direção. Pois bem, a pessoa disse: eu sou advogada, e uma pessoa fez isso, isso e isso comigo. O que é que eu faço? Eu disse: entregue a Deus. Entregue a Deus. O Senhor disse: minha é a vingança, diz o Senhor. Ireis, mas não pequeis. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Quando alguém falar mal de você, quando alguém caluniar você, entregue a Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos, entregue a Deus. E outro irmão, Jonas, ele era um profeta magoado. E às vezes está cheio de crente magoado. Lembra que eu falei que você pode pregar para a pessoa, fazer tudo pela pessoa,
Mas se você errar, a pessoa nunca vai esquecer. Da mesma forma eu e você, irmão. Eu me incluo, nós aqui. Nós somos todos seres humanos. Você pode ouvir 1000 palavras. Às vezes nenhuma daquelas 1000 palavras entra no seu coração. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém falar mal de você, ou de mim, quando é que a gente vai esquecer? Nunca. É ou não é verdade? Passa 10 anos, a pessoa fica lembrando, olha, naquele dia, eu lembro, Joaquina falou de mim, mas Deus vai pesar a mão sobre a vida dela. Igreja, quando alguém falar mal de você, quando alguém se levantar contra você, entregue esta pessoa a Deus. Entregue esta pessoa ao Senhor Jesus Cristo. E deixe Deus fazer a obra na vida dessa pessoa. Irmão, não queira como Jonas a destruição de ninguém. Não queira a destruição de ninguém. Queira que Deus salve, que Deus liberte, que Deus transforme. Entregue essa pessoa nas mãos de Deus e deixe Deus cuidar da vida dela. É isso que o cristão tem que fazer. E mas é nessas horas que a gente tem que mostrar se a gente é cristão de fato, de verdade ou não. É quando alguém fala mal de você e você não revidar. Foi o que Jesus Cristo disse: se alguém der um lado do seu rosto, o que é que você faz? Dê o outro lado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém der um murro em mim, pastor, eu tenho que agora dar no outro lado aqui. Não, isso quer dizer que se alguém falar mal de você, não revide. Quer dizer que se alguém se levantar contra você, não revide. É isso que quer dizer dar outra face. Versículo, né, Daniel? É Daniel, né? Versículo 6 diz: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfades, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus traz uma sombra, faz com que de um dia para o outro nasça uma árvore, e aquela árvore ela traz uma sombra para Jonas. E Deus no outro dia manda um bicho para matar aquela árvore, uma praga. E quando aquela árvore morreu, Jonas se entristeceu e novamente ele desejou a morte. Deus pergunta para ele: você tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de uma cidade? Você nem plantou essa planta, você nem regou ela, e você está com compaixão porque ela morreu? E eu, Deus, não vou ter compaixão da toda a cidade de Nínive, que tem mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, ou seja, mais de 120.000 crianças, só de crianças, tinha mais de 120.000 naquela cidade, e até as crianças se converteram. Jonas teve compaixão de uma planta, mas não teve compaixão do povo. Tem gente que tem compaixão de um animal. É para ter compaixão de um animal? É, mas não tem compaixão de Deus. É ou não é verdade? Não, pastor, eu faço de tudo para ajudar os animais, mas para ajudar o ser humano. Jonas aqui era uma planta, mas pode ser qualquer outra coisa, irmão. Pode ser que eu tenha compaixão de algo que eu tenho aí, da minha casa, pastor, da minha casa, eu vou reconstruir a minha casa, mas você tem compaixão da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos.
você prega o evangelho para eles, você fala de Cristo para eles, totalmente errado. E esse livro é um livro que ele termina com uma pergunta. Ah, prestou atenção? O livro termina com uma pergunta. O livro termina Deus perguntando para Jonas: eu não posso ter misericórdia de quem eu quero, Jonas? Amanhã, que agora a bola está com a gente. Deus está fazendo a pergunta para a gente agora: eu não posso compaixão de quem eu quiser? Eu não posso me compadecer de quem eu quiser? É o que o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã. Se Deus quiser salvar toda a sua casa, toda a sua família, você vai ser como Jonas? Ih, pastor, minha mãe está vindo para a igreja, mas não é de verdade não. É não. Ela vem porque ela está querendo algo. Eu sei, eu conheço essa mulher. Se alegre, irmão, quando alguém da sua casa, da sua família quiser buscar a Deus. Porque a verdade eu digo para você, se a gente está como Jonas, se eu estou como Jonas, eu tenho que analisar: quando foi que eu nasci de novo? Porque se eu nasci de novo, eu tenho amor ao meu próximo. Se eu nasci de novo, eu de fato, de verdade, eu amo aquelas pessoas da minha casa, da minha família. Como é que eu demonstro que eu amo? Orando, pregando, não julgando, não condenando. Irmão, só que pode condenar e julgar é Deus. Isso não quer dizer que a gente não pode pregar, né? Porque hoje é um perigo você dizer esse negócio que não pode julgar. É que a pessoa está no mundo fazendo tudo errado e diz o quê? Não julgueis. Mas é um versículo tirado de contexto. Quando a palavra é pregada, a gente pode dizer: se arrependa, se converta. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. A gente pode falar isso, mas é a palavra de Deus. Quem diz é Cristo, nós temos que falar. Mas nós não podemos condenar ninguém. Não pode dizer: não, aquela pessoa ali, pastor, não tem mais jeito para ele não tem mais jeito para ela não. Ali está indo para o inferno. Nós não podemos falar isso. Eu e você não podemos falar isso. Nós não podemos, irmãos, se alegrar na destruição de ninguém. Nós não podemos se alegrar na queda de ninguém. Nós não podemos se alegrar quando o diabo está destruindo alguém. Porque se nós fazemos isso, onde é que está o nosso amor? Onde é que está a prova que eu nasci de novo? Nós aprendemos algumas coisas com o livro de Jonas. Primeira coisa, estou lendo aqui no resumo, tá? Deus nos escolheu para pregarmos o seu nome. Mesmo com as nossas falhas, Deus usa quem Ele quer. Jonas tinha defeitos, sim ou não? Sim. Jonas tinha falhas, sim ou não? Sim. Mas Deus escolheu quem? Jonas. Deus escolheu Jonas. Assim como eu e você temos falhas, mas o Senhor nos escolheu. Diga uma coisa, irmão: não fuja de Deus. Não fuja como Jonas daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque se assim você fizer, assim como Jonas, você está atraindo uma tempestade para a sua vida. Eu digo mais: aquilo que Deus quer que você faça, você vai fazer. Jonas queria ir para Nínive, não queria de jeito nenhum, mas Deus levou ele para Nínive. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, Deus levou ele para Nínive. Irmão, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você está aqui nessa manhã, é porque Deus permitiu que você estivesse. Se acontecer algo com você amanhã, é porque Deus permitiu. Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que Ele não crie todas as coisas, mas Ele tem o controle de todas as coisas. E aquilo que Deus quer que você faça, você vai fazer. Se Deus tiver que pegar você e colocar no ventre de uma baleia, Ele coloca. Para você aprender a fazer a vontade dEle. Outra coisa que nós aprendemos: ninguém tem o poder de mudar os planos de Deus. Ninguém tem o poder de mudar os planos de Deus. Eu vi um camarada falar uma vez, esses coach, né, que é só que hoje em dia é só que tem, YouTube, Facebook, Instagram é coach, dizendo que, olha, Deus ele tem um lápis, Deus ele escreve, mas o homem tem a borracha, o homem pode apagar. É mentira, irmão. Ninguém pode mudar os planos de Deus.
nem eu, nem você. Deus queria salvar Nínive. Deus salvou ou não salvou? Toda a cidade salvou. Se Deus não usasse Jonas, Deus usaria outro. Mas Deus quis usar quem? Jonas. Deus usou Jonas ou não usou? Usou. Outra coisa, Deus é misericordioso, principalmente com quem não merece. E nós também temos que ser. Para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Vamos ler até o versículo 56. Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não quiseram receber Jesus. E foi que Tiago e João disseram: Jesus, vamos orar para Deus mandar fogo do céu. Jesus Cristo disse: Vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo. Jesus Cristo veio para salvar o mundo. No mundo eu quero dizer aquele que crê. Irmão, quem não crê vai ser condenado por Deus. Já estamos, como diz o ditado, né? Carecas de saber que o caminho é Jesus. Sem Jesus, meus irmãos, inferno. Sem Jesus não existe a graça de Deus. Sem Jesus não existe a misericórdia de Deus. Sem Jesus, o único caminho sem Cristo é o inferno. E aqueles homens queriam orar para Deus mandar fogo do céu. Tem muitas pessoas que não têm coragem de dobrar o joelho para orar por alguém, mas para jogar praga, para falar mal, para pedir para Deus destruir, ora ou não ora? Ora. E tem gente que pensa que Deus ele vai responder essa oração. É muita inocência você pensar que você vai orar: Deus, pese a mão sobre a vida de fulano, e Deus vai pesar, irmão. A pessoa é crente ou é macumbeiro, né? Quem faz coisa para destruir o mal é macumbeiro, não é crente. Crente abençoa, não amaldiçoa. Crente abençoa. Então, eu espero que durante esses 4 domingos, Deus tenha falado comigo e com você. Eu espero que nós venhamos sair daqui hoje mais misericordiosos, mais amáveis e menos julgadores. Porque Jonas, ele era um julgador. Ele pensava que Deus não podia salvar o povo de Nínive, mas Deus podia, Deus queria, Deus fez. Irmão, não seja como Jonas, seja como Jesus Cristo. Não condene, salve. Não fale mal, ore, fale de Cristo, que tem muito mais proveito. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus nessa manhã. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã, através da tua santa palavra. Senhor, tu és fiel, tu és soberano, tu és tremendo. Obrigado, Espírito Santo de Deus.